bem, satisfação imensa, uma tarde como hoje, um dia com um calor infernal do lado de fora, e aqui dentro você mais tranquilo, ainda bem. E foi lembrado, vocês viram que estava no programa ou aqui na tela, vocês viram que eu sou da área de filosofia, né? Eu sou filósofo, de maneira geral, as pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha, né? Tanto que você nunca ouviu falar de greve de filósofo, ou de sindicato de filósofos. É uma área que, a gente parar de trabalhar, você nem percebe que a gente tinha começado, né? Além de filósofo, eu tenho uma outra atividade que não é considerada trabalho, eu sou professor, né? Quem dá aula aqui já ouviu a pergunta: professor, o senhor não trabalha, só dá aula, né? Eu sou professor titular da Universidade Católica de São Paulo, da PUC de São Paulo, na qual eu dou aula há 36 anos. Também sou professor da Fundação Dom Cabral há 18 anos e fui professor da GV por 15 anos. Então eu não trabalho em vários lugares. Como sobra tempo, eu sou comentarista da Rádio CBN. Para quem ouve CBN, entra todo dia, 6h32 da manhã, né? Chama-se Academia CBN. Para quem está em São Paulo, entra também às terças e quintas, às 10h15 da manhã. Hoje eu entrei falando de dentro da penitenciária, aqui ao lado, que eu estava lá num trabalho com os agentes e interrompi a atividade e tive que ir até uma cela para poder falar, porque o celular só funciona dentro da cela, né? E é interessante, né? Na área que eu estava não pegava nada. E eu fui até uma cela e falei direto da cela. Então, em vez da sala de aula, hoje eu estava na cela de aula, que é a outra, né? E eu gosto demais da possibilidade dessa reflexão que faremos agora à tarde. Para o teu desespero, eu vou falar até 15h30. Se você imaginar, né, você tem um tempo intenso aí de sofrimento, eu vou dividir a atividade em duas partes. Na primeira delas, até 13h15, falo eu, mais extensamente. E às 15h15 até 15h30, tem 15 minutos. Às vezes você tem alguma questão, alguma reflexão, alguma coisa que queira trazer à tona, alguma sugestão, e aí a gente tem ao menos 15 minutos para essa reflexão. Mas até 15h15 eu vou trabalhar a noção de arte de liderar. E a primeira coisa que eu queria pensar é que o líder ou a líder é aquele que tem algo especial, que é o que eu chamo de insatisfação positiva. Insatisfação positiva. Na vida, aquilo que mais move uma liderança é ela ter uma insatisfação positiva. Existe uma insatisfação negativa, que é aquela da reclamação, do resmungo, da chateação. Mas há uma insatisfação positiva, que é quando você quer mais e melhor. Mais e melhor. Essa insatisfação positiva é o que movimenta a vida, que movimenta as pessoas, que movimenta uma nação, que movimenta uma categoria profissional. Porque se você ficar satisfeito por completo no modo como as coisas são, você entorpece, adormece, cochila, distrai. Quer ver um exemplo concreto? Eu vou fazer uma fala agora que enfrentará um poderoso adversário. Você acabou de se alimentar. E todo ser humano, que é o teu caso e o meu, e todo mamífero e mamífera, que é o teu caso e o meu, após alimentar-se, é atingido em cheio por um fenômeno biológico que em medicina a gente chama de alcalose pós-prandial, né? O que é alcalose pós-prandial? Mal você se alimenta, é necessário que o corpo coloque uma taxa alcalina maior na tua circulação, de maneira a te deixar entorpecido. Os alcaloides e os opiáceos, você sabe disso, eles dão entorpecimento. E o corpo está fazendo isso com você agora, e ele fará. Durante o início da minha palestra, você está sendo atingido em cheio, né, pela alcalose pós-prandial, porque comeu. Aliás, a natureza é sábia, nós temos várias coisas a aprender com elas. Nós, às vezes, não aprendemos. Por exemplo, a natureza é inteligente, ela usa princípios de sobrevivência, de querer mais e melhor. Ela quer que a vida continue, ela não está satisfeita com isso, ela quer que vá adiante. Ela lidera, inclusive, nossa formação. Quer ver dois exemplos só dois, da inteligência da natureza. Todo animal, que é o teu caso ou o meu, todo animal, no caso de uma situação de perigo extremo, que tiver que fugir, a primeira coisa que você tem é contração esfincteriana. Qualquer animal que tiver numa situação de perigo, que você tem que se proteger ou sair correndo, você tem contração esfincteriana, e aí na hora você libera carga inútil, né? Tudo que você não precisar, vai embora. Vai para o meio das pernas, mas vai. Qual é o princípio de inteligência que está por trás? Você tem de correr, por que correr carregando algo que já não serve mais? Como é o caso de urina e fezes.
Isso é sério. Todo animal, e nós entre eles, numa situação de profundo pânico, a contração esfincteriana te faz liberar fezes e urina. Porque aí você vai embora sem carregar nada numa situação de fuga que não tem necessidade de sê-lo. Princípio de inteligência. Aliás, nós temos que aprender na vida com isso. A gente tinha que liberar algumas cargas inúteis da nossa cabeça, da nossa nação, da nossa companhia, etc. Aquilo que você já não precisa, e não há porquê continuar carregando aquela bosta toda, né? Desse jeito. Já imaginou? Quem diria? Quer ver outro princípio de inteligência? Muita gente nunca, às vezes, notou isso, mas nós, os homens dessa sala, os homens, as mulheres não, nós somos o único mamífero, o único dos mamíferos que tem os testículos desalinhados. Não sei se já notou isso. Já notou? Faça a experiência, depois você vai ver. Nós somos o único mamífero que tem os testículos desalinhados. Todos os outros mamíferos, exceto nós, têm os testículos na mesma posição. Porque nós somos o único dos mamíferos que é absolutamente bípede. Isto é, anda sobre as duas pernas sem o apoio de outras patas. Mesmo outros hominídeos, como aqueles que conosco partilharam o passado, ou símios, que também são primatas, como macacos, eles apoiam a pata dianteira, a cauda, e por isso eles não são completamente bípedes. Nós somos. Por isso nós não podemos ter os testículos alinhados. Porque se alinhados fossem, no caminhar, haveria atrito. E seriam 3 passos, uma ajoelhada. Né? Desse ponto de vista, a natureza é inteligente. Ela nos gerou testículos em desalinhamento, a ponto que você anda e eles funcionam como um pistão. É outro tipo de movimento. Faça a experiência no intervalo, você vai ver, né? Você vai notar algo que é de inteligência. Olha só, princípio, outro princípio da natureza, você acabou de se alimentar. E a finalidade da alimentação é a obtenção de energia. Para obter energia com o alimento que você ingeriu, o corpo vai ter que gastar energia para quebrar o alimento. Obviamente, princípio básico de economia, a energia que será gasta para a obtenção de energia tem que ser menor do que a energia que será obtida. Senão você tem déficit. O corpo terá que gastar agora menos caloria na obtenção das calorias que vai obter. Para isso ele vai ter que baixar o teu ritmo metabólico. Aliás, ele já está fazendo isso. Ele aumentou a circulação alcalina na tua estrutura metabólica. E a partir de agora, você começou a entrar em estado de entorpecimento. Essa lógica metabólica faz com que, enquanto eu estou falando, vai diminuir teu batimento cardíaco, diminui teu ritmo de respiração, tua temperatura cai em meio grau a 1 grau, o ar-condicionado está bom, a sala está agradável, você não está trabalhando nem eu. Aí vai, daqui a pouco você tomba. Alguns dormem com um sorrisinho no canto da boca, sai até saliva às vezes. Não me incomoda que você durma um tempo, por uma razão. Esse sono da alcalose pós-prandial, ele é incoercível, isto é, não há como controlá-lo. Por isso não tente controlar, porque se você tentar controlar, você vai perder a palestra. Você vai tentar ficar acordado, não me incomoda que você durma, ele dura no máximo 3 ou 4 minutos esse sono. Por isso, se tiver que cochilar, faça à vontade. 3 ou 4 minutos não é nada nesse tempo, mas que isso é safadeza, né? 3 ou 4 é aceitável sem nenhuma dificuldade. Mas cuidado! Enquanto você estiver cochilando, você será vítima fácil de uma ameaça à tua integridade física, moral e espiritual. Por uma razão. Todas as vezes que você está atingido em cheio por um estado de satisfação e alimentar-se, sentar no ar-condicionado, ouvir alguém falando, você parado, dá uma satisfação imensa e a satisfação paralisa, adormece e entorpece. Cuidado com a satisfação por completo. Um filme bom é um filme insatisfatório. Na hora que ele acaba, você fica olhando para a tela, você queria que ele continuasse. Um livro bom é um livro insatisfatório. Na hora que você acaba, você fica com ele na mão, você queria que ele fosse adiante. Uma aula boa, uma palestra boa é insatisfatória. Quando ela acaba, você diz com a tela, gostei demais, estou insatisfeito, quero mais. Existe uma insatisfação positiva, que é aquela que leva adiante a vida, a história, o processo. Um sindicato inteligente
com lideranças inteligentes é aquele que trabalha a insatisfação positiva. Existe, repito, a insatisfação negativa, que é a da reclamação, do resmungo, da chateação. Por isso, grande conselho de um mineiro especial, né, que foi Guimarães Rosa. Né? Tem mineiro aqui na sala? Quem é mineiro? Isso, você nem se identificou. Mineiro costuma fazer isso. Não diz que é mineiro. Alguns sim, mas o outro fica quieto. É sinal que é mineiro mesmo. Né? Mineiro é muito inteligente e, portanto, é dissimulado. Né? Nunca o mineiro diz de onde ele é. Ele é sempre de perto de... Né? De onde você é? Sou de perto de Juiz de Fora, perto de Barbacena, perto de Uberlândia. Ele nunca é de um lugar. Mineiro é tão inteligente, Neto, que dois mineiros estão conversando. Esse é um bom lema para vocês, para a campanha de 2014. Um mineiro está conversando com o outro e fala assim: e aí, compadre, o que você acha de nudez? Ele fala: eu sou a favor, né? Melhor nudez que no nosso, né? Pois bem, Chico Xavier, um grande mineiro, Guimarães Rosa, outro grande mineiro, Drummond de Andrade, que faria 100 anos, né, o ano passado, outro mineiro importante, gente de peso. Mas Guimarães Rosa, que era médico e entendia também de natureza, diz uma coisa que tem a ver com isso que eu estou falando. Guimarães dizia, e é verdade, o animal satisfeito dorme. O animal satisfeito dorme. As mulheres sabem o que é isso. A satisfação paralisa, a satisfação adormece, a satisfação entorpece. Desse ponto de vista, atenção, primeira grande questão na arte de liderar: o líder ou a líder é aquele ou aquela que trabalha a insatisfação positiva, que é querer mais e melhor. Quando você está satisfeito, você sossega, distrai, cochila, relaxa. E é um perigo. Isso significa que querer mais e melhor é uma virtude. Qual é o nome dessa virtude? Ambição. Cuidado, não confunda ambição com ganância. Uma pessoa ambiciosa é aquela que quer mais e melhor. Uma pessoa gananciosa é aquela que quer só para si, a qualquer custo. A ambição é uma virtude, ganância é um vício. O exagero da ambição gera a ganância. Por exemplo, eu, Cortella, sou ambicioso. Quero mais capacidade, mais conhecimento, mais estrutura, mais saúde, mas não quero só para mim e nem a qualquer custo. Se tem um lema que eu não posso ter na vida é: fazemos qualquer negócio. Porque há negócios que, embora possam ser feitos, não devem ser feitos. Podem, mas não devem. É uma questão de decência. Desse ponto de vista, a regra é ambição, sem que ela seja ganância. Atenção, o líder ou a líder é aquele que desenvolve a capacidade ambiciosa e rejeita a ganância. Nós estamos vivendo hoje, se você imagina, ainda os reflexos fortes de uma crise econômica que se iniciou em 2008. E se você se lembra, a grande quebra da Bolsa em 2008 aconteceu no dia 24 de outubro. Hoje, em 2008, se você lembra, o Lehman Brothers quebrou em 15 de setembro. Na sequência, babou a IG Seguradora, a General Motors pediu concordata, e no dia 24 de outubro de 2008 foi chamada de Sexta-feira Negra, porque foi quando a Bolsa começou a gerar essa crise imensa que nós estamos ainda hoje, que o Brasil não está imune, está protegido de uma certa forma, mas está na Europa rodando, a tal ponto que um governo está espionando o outro. A Angela Merkel está agora irritadíssima, né, porque ela está sob vigilância norte-americana nos celulares dela. E vocês sabem que ela é conhecida também por ser alguém que gere o governo pelo celular. Ela faz por mensagens o tempo todo, tem essa capacidade administrativa e, é claro, perigosa. A nação norte-americana não é tola, eles estão observando outras nações, não é só a Dilma. Aliás, hoje é um sinal de importância ser vigiado por eles. Né? E o sinal de que há algumas décadas a gente nem seria olhado. Né? Hoje não. Parentes, eu estava em Brasília há 3 anos, quando o Obama estava em Brasília, não sei se você lembra, quando ele foi visitar. Isso. E aí eu estava lá em Brasília, e eu estava num hotel em que estava a delegação norte-americana, exceto o Obama. E eu fiquei 3 dias no hotel. Os 3 dias que eu fiquei, eu era revistado, na hora que entrava e na hora que saía. No 3º dia eu não aguentei. Cheguei, pelos americanos, era revistado pelos americanos. Eu cheguei para o chefe da segurança americana e falei o seguinte: eu sou brasileiro, vou te contar uma coisa. Nós no Brasil não matamos presidente. Certo? Eu vou te contar. Nós nunca demos um tiro num presidente. Se nós não damos tiro nos nossos, por que eu vou querer dar no teu? Então eu vou te contar uma coisa.
Nós temos 513 anos de história, na época 510 anos de história, nunca demos um tiro num presidente. O único que morreu a bala, ele mesmo se matou. Vocês já mataram 5 e deram tiro em 9. Então você está fazendo o quê, me revistando? Se eu não mato dos meus, por que eu vou querer um importado para matar? Ele não entendeu nada. E era em inglês que eu falei. Olha que coisa, por que eu estou dizendo isso? Porque, é claro, você precisa ter cautela e eu também. Nós estamos num mundo de mudança veloz. A liderança precisa ter capacidade de afastar a ganância. E eu lembrei agora da crise econômica, cujo ápice no campo da Bolsa foi no dia 24 de outubro de 2008, porque a Globo News tem um programa que alguns conhecem, que vez ou outra eu participava, chamado Conta Corrente. Né? E é interessante porque ela fez um conta corrente especial assim que começou a crise em 2008, só para discutir a crise. E no primeiro deles, eles convidaram a mim para ir debater a crise. A mim e ao professor Alquimar Moura, que é um grande economista, que é da Getúlio Vargas, foi do Banco Central, né? Alguém do porte do Márcio Porrima, que esteve aqui com vocês também, né? Alguém de primeira linha. Claro, nesse dia que ele estava apresentando o programa era o Ricardo Lessa, que não está mais na Globo News, mas olha que curioso, mal começou o programa, que era ao vivo, chegou um e-mail óbvio de um espectador. Pergunta dele, o que faz um filósofo num debate sobre crise econômica? Eu disse, amado espectador, eu tenho 2 respostas para você. A primeira eu vou dar agora no ar, a segunda eu não posso falar aqui porque ela tem um componente erótico. Né? Mas a primeira coisa eu posso dizer, eu estou absolutamente à vontade nesse programa sobre crise econômica por uma razão. Todos os economistas que eu vi até agora, todos, sem exceção, ao serem perguntados em relação à crise o que acham que vai acontecer, todos disseram que não sabem o que vai acontecer. Pois bem, nem eu. Portanto, economista ou filósofo dá na mesma. Mas eu vou contar uma coisa para você, disse eu. Sabe por que os economistas não conseguiram entender essa crise? Porque ela não é uma crise de crédito, ela é uma crise de credibilidade. Se ela fosse uma crise econômica, era fácil, ela é uma crise ética. O mercado implantou o mais desastroso lema, que é fazemos qualquer negócio. E quando uma liderança, seja qual for, implanta essa lógica, como dizia um dia Mahatma Gandhi, olho por olho, uma hora acabamos todos certos. Olho por olho, uma hora acabamos todos certos. E nesta hora, claro, o mercado implantou a ganância como regra básica, em vez da ambição. Os derivativos, o subprime, a aceleração falsa do crescimento do valor imobiliário e assim por diante. Claro, só podia gerar o que gerou. O programa continuou. No intervalo, o Lécio falou assim, Cortella, você falou que tinha uma segunda resposta do espectador, você não podia dar ao vivo, você pode falar para mim? Eu falei, posso, pede para desligar o microfone, ele pediu para desligar. Ele falou, o que você acha que vai ser essa crise? E eu estava certo, infelizmente. Falei o seguinte, sabe como vai ser? Falei, você já transou com um gorila? Ele falou, é óbvio que não. Falei, então, nem eu. Mas pode ter certeza de uma coisa, no dia que você fizer, vai ser do jeito dele. Tá? Então, vou contar uma coisa para você. Vou contar uma coisa para você agora. Cuidado que o gorila desperta com palma. O gorila continua solto. Está agora na Europa. Pode passar por aqui? Pode. Claro. O que é que significa isso? Que só há uma alternativa para enfrentá-lo. A gente juntar nossas forças. Juntar nossa capacidade de reação. Porque ele por si é poderoso. Aliás, o que ele mais gosta, o gorila, é de gente isolada. Mais ainda, distraída. Porque distraído fica relaxado e relaxado facilita. Por isso, cautela. Uma das coisas que a liderança precisa fazer é ter, sim, a capacidade de ambição sem ganância. Por isso, quero eu falar nesse tempo teu, até às 15 horas e 15 minutos depois, como disse, nós vamos abrir uma reflexão, falar um pouco sobre a arte de liderar 5 competências essenciais. Por que esta reflexão é chamada de arte e não de técnica? Porque a liderança pressupõe, acima de tudo, algo que é próprio da arte, que é sensibilidade. Sensibilidade para ultrapassar o óbvio. Sensibilidade para ir além daquilo que parece evidente. Sensibilidade para negar aquilo que parece claro demais. A arte ultrapassa isso. Por exemplo, a gente brincou, né, em relação ao Pato ontem no jogo, eu torço para o Santos, mas fiquei decepcionado, né, com o modo como ele bateu o pênalti, porque ele fez o mais óbvio dentro de uma batida de pênalti,
e parecia que ele não bateu o pênalti. Até quem não é corintiano como eu, ficou olhando aquilo e falando, o cara vai bater de novo, vai voltar, como é que é isso? Você já imaginou? Aquilo é de uma obviedade. O jeito mais fácil de bater um pênalti é daquele jeito. Bater para o goleiro. Isso é de uma obviedade imensa. Por que nós admiramos o Cristiano Ronaldo? Por que nós admiramos o sueco, que é capaz de fazer gol de letra? Fez outro ontem. Por que a gente admira o Neymar? Porque ele vai contra o óbvio. Por que a gente admira e admirava muito o Pelé? Porque ele ia contra o óbvio. Aliás, ontem foi aniversário do Pelé. Pelé nasceu exatamente no dia 23 de outubro de 1940, portanto, alguém que ontem completou a idade de 73 anos. Olha que encantou tanta gente, mas ele ia contra o óbvio. Algumas pessoas dizem assim, o Pelé tinha o dom do futebol. Cuidado, porque muitas vezes se fala em dom da liderança. Cautela. Pelé tinha o dom do futebol? Nada. O dom que ele tinha era o Dondinho, que era o pai dele. Que fazia ele treinar 2 horas a mais por dia quando o treino do Santos acabava. Dom nada. Ele tinha uma habilidade que teve que ser desenvolvida. Não é uma coisa que nasceu com ele. Tem gente que fala, você tem o dom da liderança. Imagina, a liderança é uma coisa que se desenvolve com sensibilidade, prática. Você imagine. Não é o que nasce pronto. O cara precisa fazer, errar bastante, voltar, praticar, suar. Como diz a clássica frase, que alguns atribuem ao Oscar, outro ao Tiger Woods, cada dia é um, é assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. A coisa que mais me chateia numa palestra é quando ela termina e alguém chega e fala assim, Cortella, você tem o dom da palavra. Dá vontade de xingar o cara. Como ter o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou, vem aqui, você que vai falar em público. Faz 58 anos que eu estou na escola, como aluno e professor, já tive que ler mais de 10 mil livros para poder escrever 20 livros, tenho que dar aula, viajar, cada dia eu estou numa cidade, hoje eu estou em São Paulo, que é onde moro, onde estava em Belo Horizonte, amanhã de manhã eu vou para Brasília. Você trabalha, erra, se equivoca, volta atrás, aprende, senta, aprende e volta de novo. E a pessoa vira e diz, você tem o dom da palavra. Significa o quê? Que você não tem mérito algum? Claro que não. Por isso volta exatamente a esse polo. A arte é alguma coisa que exige sensibilidade para ir além do óbvio. Uma liderança é aquela que ultrapassa o óbvio. O óbvio nos aprisiona. No Brasil nós gostamos um pouco do óbvio. Isso é um risco. Quer ver um exemplo? A música brasileira que mais tem versões fora do Brasil é Aquarela do Brasil. Do estupendo Ari Barroso, um mineiro nascido em Ubá, lá na Zona da Mata. Olha que coisa, a música tem um verso incrivelmente óbvio, que a gente canta e não lembra. Há uma hora na música que se canta assim, esse coqueiro que dá coco. Qual seria a outra possibilidade num coqueiro? Ou dá coco ou não dá. Ou dá coco ou não dá. Agora a gente canta, esse coqueiro que dá coco, parece espantoso, um coqueiro dando coco. Você ri? Nós gostamos do óbvio. Quer ver um exemplo? Tem gente nesse auditório que diz assim, Cortella, eu sou muito azarado, tudo que eu procuro é sempre no último lugar que eu estou procurando. É uma coisa evidente. Todo ser humano em sã consciência acha que está procurando no último lugar onde procura. Ninguém, após ter achado, continua procurando. Mas sempre vai ser no último lugar. E aí você fala isso e a pessoa ao lado fala, isso acontece comigo também. Cuidado com o óbvio. O óbvio é uma coisa extremamente perigosa. Eu citei agora o Barack Obama, ele conta algo que é verdade. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele conta isso numa biografia, 10 anos, ele chegou para a avó dele, que foi quem o criou, e falou assim, aos 10 anos de idade, vó, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Imagine se ela vira para ele e fala assim, menino, você fumou alguma coisa? É óbvio que você não vai ser, menino. Onde já se viu? Você nasceu no Havaí, é negro e tem nome muçulmano. Como que você vai ser presidente dos Estados Unidos, moleque? Você está louco? Sai para lá, menino. Você está maluco? Você chama Barack Hussein Obama, é afrodescendente e nasceu no Havaí. O que ela falou para ele? Segundo ele, vai que você pode. Da onde ele tirou o lema, yes we can. Claro que não bastou ele querer para acontecer. Ele precisou estudar, lutar, brigar, aproveitar a política de cotas afirmativas nos Estados Unidos, entrar em Harvard, fazer direito. Aliás, porque não fossem as cotas lá, não haveria Obama,
Colin Powell, Condoleezza Rice, quer dizer, uma série de homens e mulheres, né, que conseguiram, numa política que foi emergencial, e como toda política afirmativa tem que ser por um tempo, mas ela aconteceu. Se você imaginar, nós estamos falando de uma nação que até há 40 anos ainda tinha segregação por lei. Hoje, 24 de outubro, é aniversário de morte de um símbolo da resistência racial nos Estados Unidos, que é Rosa Parks. Se vocês se lembram de história, Rosa Parks foi a primeira mulher negra que se negou a levantar do banco do ônibus para um branco sentar. Porque, por lei, cada vez que um branco entrasse no ônibus, tivesse um negro sentado, ele tinha que levantar, senão ele era preso. E Rosa Parks, uma costureira, ela se negou. No dia 1º de dezembro de 1955, ela se negou a sair do lugar. E foi presa, e foi para a cadeia. E começou um movimento nos Estados Unidos que um dos advogados que liderou foi o grande, né, Martin Luther King, que era um jovem, né, que saiu ajudando a compor. Rosa Parks morreu exatamente em 24 de outubro, né, do ano de 2005, um símbolo nessa história, uma nação que até há pouco tempo segregava, uma nação poderosa que tem as melhores universidades do planeta, ainda assim ela tinha os piores horrores em relação à convivência. Nesta hora, que ironia, né, Rosa Parks nasceu e morreu, aliás, em Chicago, a cidade em que se incendiou a fábrica com as mulheres dentro e que gerou outras coisas que todo mundo conhece. Portanto, há uma série de junções nisso que a gente não pode esquecer. Disse a avó do Obama, vai que você pode. Que coisa. Se eu dissesse para vocês o que eu vou dizer agora, olha só, se eu dissesse isso no dia 24 de outubro de 1993, isto é, há exatos 20 anos. 24 de outubro de 1993, se eu dissesse para vocês o que eu vou dizer agora, gente, esse país vai decolar o dia que a gente tiver na presidência da República um professor de sociologia, um torneiro mecânico sem escolaridade completa e uma mulher mineira. Você olhar para mim e falar assim, Cortella, você fumou alguma coisa? Você está louco, é óbvio que isso não vai acontecer. Você está babando, como que isso pode acontecer? Onde já se viu? Atenção, goste de você ou não das pessoas que eu estou mencionando, isso é uma questão tua. Isso é um fato. Se eu dissesse há 20 anos, esse país vai decolar, o dia que a gente tiver na presidência da República, um carioca que fez carreira em São Paulo na área das ciências sociais, um pernambucano da área sindical, que entrou, né, para a política, e uma mulher mineira formada em economia com carreira no Rio Grande do Sul, você dizer que eu estava maluco. Atenção, guarda essa ideia. O líder ou a líder é aquele que recusa o óbvio, que procura ultrapassá-lo, que vai por outro lado. Em qualquer área, seja na área de produção da ciência, seja na religião. Por que nós nos encantamos com a visita do argentino Francisco, do Papa? Porque ele sai do óbvio. Saiu de toda aquela coisa meio ostentatória e imperial. E o cara sai a andar, desce do avião com uma pastinha na mão. Você já pensou? Ele segurando a pasta dele. E eu sei porque eu ajudei a fazer a transmissão da chegada dele com o Datena na Band. Embora seja do Sistema Globo, eles emprestaram. E eu fiz a chegada. 4h30, eu e o Datena, para descrever coisas altamente emocionantes. É assim, o avião está descendo. Pousou. 2 rodas. Olha a bandeira, é amarela e branca, e a outra. E aí vai, 4h30, os dois desesperados ali. Né? Mas olha só, belíssima cena, ele embarcando na Itália com uma pastinha na mão. Belíssima cena, embarcando de volta no domingo, quando eu fiz o matéria de capa da cultura na saída dele, subindo com a pastinha dele. Contra o óbvio. Você já imaginou? O cara pega e está num carro sem blindagem, num lugar em que a gente anda debaixo do banco, e ele abre a janela e fica tomando vento fresco. Até quem podia dar um tiro nele ficou espantado. E aí, é claro, aquela competência que é só nossa. A gente consegue fazer o batedor errar a saída na Presidente Vargas. E trava. E um dos caras mais importantes do planeta é cercado pelo povo. A segurança não dava conta. E só aconteceu uma coisa inacreditável. Afago, beijo, abraço, bênção, etc. E deu uma emoção imensa nas pessoas. Qualquer um, seja cristão ou não, católico ou não, tanto faz. O cara conseguiu fazer uma coisa incrível, parar o país uma semana e pautar a imprensa inteira por uma semana.
Não precisava mais nada. Ele não fez o óbvio. Argentino que é, qual o primeiro país do mundo que ele visitou como Papa? Brasil. Essa foi uma foiçada daquela. Agora vocês vão ver. Cadê o Papa vosso? Ainda brincou, foi irônico, disse que Deus era nosso, etc. Inteligente. Um cara que é liderança. Não é tolo. Se cuida, tão liderança que ele não mora dentro do Vaticano. Ele mora com os cardeais, ele não é maluco. Ele sabe que tem 2000 anos de história em que, se na área sindical pode haver alguns desaparecimentos, imagine na área do Vaticano. Certo? Ele quer estar lá. O sujeito é estudado, é jesuíta, estudou o islamismo. Há um ditado islâmico que diz: confie em Alá, mas amarre bem os seus camelos. Confie em Alá, mas amarre bem os seus camelos. Liderança vai além do óbvio, tem sensibilidade. Sensibilidade, seja ele, seja quem for. Olha que coisa, é preciso que o líder entenda a liderança como arte. E a arte é aquilo que ultrapassa o óbvio, isto é, que não fica recluso, fechado dentro de onde estava. Por isso, na arte de liderar há uma questão inicial. Liderança é dom ou virtude? Claro que liderança é uma virtude, isto é, uma força intrínseca. Ninguém nasce pronto. Você nasce com condições que facilitam, mas se você não exercitar, não vai acontecer nada. Eu, Cortella, nasci falando bem. Eu sei que eu falo bem, não estou sendo falsamente modesto. É minha profissão, faço isso há décadas. Como eu nasci fazendo isso, não. Nasci com alguma coisa que facilita isso? Claro, nasci com voz. Certo? E nascer com uma voz que é boa para a rádio, boa para a aula, etc. Há pessoas que falam bem, mas ela tem uma voz que não ajuda, a pessoa se cansa logo. Há pessoas que têm um olfato, por nascimento, mais desenvolvido, são melhores em algumas atividades. Pelé tinha, de fato, algo que era especial, uma visão espacial do córtex anterior, que era maravilhoso. Ele enxergava a jogada antes dela acontecer. Portanto, nasceu com ele, mas se ele não desenvolvesse, passasse o resto da vida em Bauru, jogando lá no Baque, não ia acontecer nada. Ele foi trazido para Santos, que era um time que estava decolando, deu de cara com uma geração que tinha Zito, que tinha Mengalvio, que tinha Gilmar, que tinha, olha só, Rivelino, não, Rivelino foi mais tarde, tinha gente, o Clodoaldo foi mais tarde. Quando o Pelé chegou aos 17 anos, eram outros, era Mengalvio, Pepe, Olha que coisa. Encontrou um grupo de homens que formou o menino. Claro, homens, se a gente usar a linguagem do futebol, que eram todos meninos também, de 20 e poucos anos de idade. Que coisa interessante. Ele tinha uma condição inata, mas ele encontrou um ambiente propício e não perdeu a ocasião. Aí diz assim, o Pelé tinha o dom do futebol. Digo de novo, ele tinha assim, era o dondinho. Pelé fazia uma coisa que quem já jogou futebol aqui na vida sabe que é dificílimo. Pelé cabeceava de olho aberto. Se você nunca jogou futebol, talvez não imagine que é uma dificuldade cabecear de olho aberto, que é antinatural. Um objeto vem na tua direção e você bate nele com o olho aberto. Jamais, você fecha o olho. Mas Pelé fazia uma coisa mais complicada, não é à toa que ele fazia gols inacreditáveis. Ele cabeceava de olho aberto em direção ao sol. Porque no futebol, muitas vezes, você está num campo que o gol do adversário está na outra posição do poente. Já ele nasceu com o dom do futebol? Claro que não. Todo dia, quando terminava o treino do Santos, o pai dele fazia ele ficar 2 horas a mais, treinando cabecear de olho aberto, virado para São Paulo. Isto é, em direção ao poente. Aí, claro que ele aprendeu. O que é inato nisso? A visão espacial. O que é inato em mim? A capacidade vocálica. O que é inato em algumas pessoas? Uma capacidade de bom ouvido e música. Vocês conhecem um grande homem, um músico brasileiro estupendo, que é Arthur Moreira Lima, um dos nossos maiores pianistas. Ele uma vez terminou um concerto no Palácio das Artes, ali na Afonso Pena, em Belo Horizonte. E na hora que ele terminou, um menino de 20 e poucos anos chegou para ele e falou assim, eu adorei o concerto, eu gostei demais. Virou para ele e falou assim, eu daria a vida para tocar piano como o senhor. Ele disse, eu dei. Eu daria a vida para tocar piano como o senhor toca. Ele disse, eu dei a vida. São 30 anos, 9 horas por dia, sem parar desde os 9 anos de idade. Nasceu Arthur Moreira Lima com alguma coisa que facilitou? Claro, capacidade auditiva boa, maior refinamento. Mas a liderança é, acima de tudo, uma virtude. Não é um dom. Se é dom, nasce pronto. Se é virtude, se desenvolve. Perguntinha óbvia. Se liderança é uma virtude em vez de ser um dom,
quem é que pode ser líder? Qualquer um e qualquer uma. Qualquer um e qualquer uma de nós pode liderar, mas nenhum e nenhuma de nós lidera em qualquer coisa. Atenção, qualquer um e qualquer uma de nós pode liderar alguma coisa, mas nenhum e nenhuma de nós lidera qualquer coisa. Você e eu não somos capazes de liderar todas as coisas, mas também não somos incapazes de liderar alguma coisa. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, no governo da Irundina, e uma das coisas que eu nunca fiz na vida, e continuo sem fazer até hoje, é alfabetizar uma criança. Eu nunca alfabetizei uma criança. E eu dirigi uma secretaria que tinha 1 milhão de alunos, 750 escolas, 65 mil professores. Eu liderava quem liderava a alfabetização, mas eu não liderava a alfabetização, eu liderava quem liderava. Quem é que foi secretário antes de mim? Paulo Freire. O grande pernambucano Paulo Freire. Paulo Freire organizou e estruturou, a mim coube depois, nos 2 últimos anos de governo, levar com maior tranquilidade. Mas eu nunca alfabetizei uma criança. Por isso eu tinha que ser inteligente, tive que sê-lo no medida no limite, que era de escolher para liderar a alfabetização quem sabia fazê-la. E a mim cabia o quê? Liderar quem liderava. A frase antiga, você conhece, se você tem assessores melhores do que você é melhor do que eles. A minha tarefa na secretaria era liderar uma equipe que entendia do assunto. A minha tarefa não era fazer aquilo. Uma das coisas que a gente admira em alguns líderes é a capacidade de liderar uma equipe que sabe fazer o que ele não sabe. É só você olhar várias lideranças. O Lula é um exemplo clássico disso. Ele não sabe fazer quase nada daquilo que ele faz com que outros façam. Mas ele sabe liderar as pessoas para fazê-lo. Algumas pessoas são muito boas para fazê-lo, nem sempre esse Papa tem essa capacidade. Nelson Mandela o tem. Se você olhar na história, né, Getúlio Vargas, com todas as encrencas que se pode ter, era alguém que era capaz de liderar pessoas que podiam liderar o que ele não sabia fazer. Tem toda uma lógica dentro disso. Ora, por que eu estou trazendo isso à tona? Porque liderança é uma virtude. Tem gente nessa sala aqui que é capaz de liderar, nesse final de semana, uma excursão até Aparecida para rezar para que o Rogério Ceni se aposente. Por exemplo, você vai fazer uma romaria para isso acontecer. Né? Outros não, por contrário, para ele continuar, né, de onde ele está. Aliás, jogou bem a beça ontem. Né? Bem a beça. Alguns São Paulinos disseram que foi a melhor partida dele quase que na história. Né? Que é uma coisa, não é tão difícil assim, mas é uma coisa admirável. Que coisa boa. Quem diria, você organiza uma excursão a Aparecida, tem gente que é capaz de dizer assim, gente, vamos fazer uma festa hoje à noite, e aí vai, organiza e faz. Lidera. Porque, afinal de contas, o que é liderar? Agora eu vou dar uma definição. Liderar é inspirar, animar e motivar ideias, pessoas e projetos. Liderar é inspirar, motivar e animar ideias, pessoas e projetos. O líder ou a líder é aquele que inspira. Olha aqui para mim, se você puder. Enche de fôlego, inspira, dá vitalidade. Tem gente que inspira e tem gente que expira. O líder é aquele que motiva, faz mover, movimenta ideias, pessoas e projetos. O líder é aquele que é capaz de animar. O que é animar? Animar não é nome que se dá a bicho em Capivari. Né? Animar é a capacidade de você dar alma, né? Dar vida. Na minha cidade, que é Londrina, tem mais gente que é também pé vermelho como eu, né? Sabe disso. Londrina é animar. Né? Você fala, tá ligado com isso, mas é outra lógica. O que é motivar, inspirar e animar é dar vitalidade. Tem gente que é animada e tem gente que é desanimada. O líder é aquele que anima e não que desanima. Nesse ponto, a liderança é a capacidade de inspirar, motivar e animar ideias, pessoas e projetos. Nenhum e nenhuma de nós lidera qualquer coisa, mas nenhum e nenhuma de nós é incapaz de liderar alguma coisa. Por isso, atenção. A liderança é, acima de tudo, circunstancial. O líder é feito numa circunstância que ele aceita ou não. Ou para usar uma linguagem caipira, o cavalo passa arriado e aí ele monta. Isto é quando você junta a ocasião com a capacidade. A liderança é sempre circunstancial. Quem aqui serviu as Forças Armadas sabe o quanto que o melhor lugar para você formar alguém é em combate. Pelo óbvio, ele estará ali numa situação em que ele vai ter que se colocar naquela luta. Se formaram grandes lideranças sindicais no Brasil durante a ditadura, porque havia a necessidade de uma oposição que era forte, que era decisiva e que era perigosa.
Não era uma coisa que se poderia fazer, e você sabe disso, né, com a tranquilidade maior que se pode fazer nos tempos atuais. Cada um e cada uma que se lembra das experiências nos anos 70, de você em assembleia, eu sei porque eu dirigia a entidade de professores junto com a Luiz Mercadante, você fazia isso, dava aula na PUC São Paulo, cercado, né, com a tropa de choque em volta, eles andavam a cavalo em volta da universidade para a gente ouvir os ruídos dos cascos, né, com as suas marcas no chão para fazer barulho, fazia parte, né? Ora, se formaram grandes lideranças, mas naquilo que era uma determinada circunstância, era circunstancial. Aliás, algumas dessas lideranças, quando acabou a ditadura, ficaram sem fôlego, que ela sabia fazer só aquele movimento, não sabia lidar no novo tempo. Nem existia ainda a área de tecnologia quase da informação, né? Era outro mundo, outro modo de convocar, outro modo de falar, outro modo de difundir, né? Outra percepção. Nesta hora vale exatamente isso. A liderança é, acima de tudo, circunstancial. O que eu quero dizer com isso? A ocasião. Vou dar um exemplo pessoal. Algumas vezes você pergunta assim, Cortella, como é que você lidera uma aula, uma palestra? Como é que você fala durante horas em público sem usar PowerPoint, data show? Como é que é isso? Falei, bom, circunstância. E eu não nasci sabendo, eu tive que aprender a fazê-la. Como que eu aprendi? Eu vou contar rapidamente. Minha família veio de Londrina, minha família é do estado de São Paulo, mas meus pais foram para o Paraná nos anos 1950 e eu nasci em Londrina. Vivi em Londrina até o dia 27 de dezembro de 1967. Em 1967, minha família mudou-se para cá, vindo de Londrina, família de formação católica. No primeiro domingo que nós estávamos aqui, fomos à igreja. Minha família se mudou para a Avenida Angélica, em São Paulo, próximo da Rua Maranhão, onde tem uma igreja, Santa Terezinha. Primeiro domingo, atenção, 1967, mudando perto de uma igreja, a família vai à igreja. Quem aqui tem mais idade se lembra que até 1966, a missa católica era feita em latim com o padre de Costa. É em 1967 que o Vaticano ordena que o padre faça a missa no língua nacional, de frente para o povo. Primeiro domingo que eu vou à missa em São Paulo, no último domingo de dezembro de 67, caipira que era, sentei no primeiro banco, quero ver missa. No Paraná o padre começa a missa dizendo, de acordo com as orientações do Vaticano II, que terminou, né, com o Papa Paulo VI, a partir de agora, além da missa ser em português, nós teremos também a participação de leigos na missa, que virão ao altar para algumas leituras. E vamos começar hoje. Você. Eu fiquei olhando para ele, imaginando que ele ia falar mais alguma coisa. Falou, você menino, sobe aqui para ler. Eu tinha duas escolhas naquele momento. Corro, que era o que eu pensei. Ou a segunda era liberar carga inútil. A outra era subir. Subir. Tremendo, não sabia nem o que estava fazendo. Era uma carta de Paulo, para o meu azar, uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Até o nome não conseguia falar direito. Li tremendo, desci, sentei, no domingo seguinte eu sentei lá no fundo. O padre começou a missa, disse, nós vamos continuar a prática que a Confederação Nacional estruturou, a partir, né, então de hoje, nós vamos retomar o que foi feito domingo passado, e os leigos participaram da leitura. Menino, você que leu domingo passado? No terceiro domingo, o que eu fiz? No sábado eu já li a leitura em casa, para não deixar solto. No outro domingo eu comecei a sentar no primeiro banco para ele me chamar. No outro eu me ofereci. No outro eu estava lendo na missa das 8, das 9, das 10, das 11. Aos 14 anos de idade eu estava numa igreja com 400 pessoas, um menino falando na igreja. Gostei. Estou na docência. Circunstância. Você diz, mas poderia não ser. Claro, foi uma questão de escolha naquele momento. Ou subia ou corria. Era uma escolha. Isso decide. A liderança é aquela que se forma na circunstância. Portanto, atenção. Liderar é inspirar, motivar e animar ideias, pessoas e projetos. Exige sensibilidade, por isso é uma arte. Mas, acima de tudo, a liderança é circunstancial. Depende da ocasião que você aproveita e nela se forma. Mas, acima de tudo, cuidado. Não confunda liderança com chefia. Não confunda liderança com chefia. A chefia está na hierarquia, a liderança é uma atitude. A um chefe você obedece, a um líder você segue, procura e admira.
A um chefe você obedece. A um líder você segue, procura e admira. Por exemplo, Paulo Freire foi meu chefe, porque ele foi secretário de Educação na capital 2 anos e eu era o secretário adjunto. Portanto, na hierarquia ele era meu chefe. Mas Paulo Freire, mais do que meu chefe, era meu líder. Eu não obedecia apenas Paulo Freire, eu admirava e seguia. Tanto Paulo Freire era mais meu líder do que apenas meu chefe, que até quando ele me chamava na sala dele para me dar uma bronca, eu ia animado. Não ia feliz, não ia alegre, não ia sorrindo, mas ia sem perder a animação, sem perder a alma, porque eu sabia que eu ia sair da sala dele melhor do que eu tinha entrado. Porque Paulo Freire, como todo bom líder, corrigia sem ofender e orientava sem humilhar. Porque a liderança corrige sem ofender e orienta sem humilhar, porque ela não precisa demonstrar poder. O poder do líder está nas ideias, na inspiração que ele oferece. Ele não precisa ter um poder apoiado na hierarquia. Um bom professor, se for sê-lo, é aquele que não precisa organizar conduta de disciplina no cotidiano. Ele é admirado e por isso as pessoas o ouvem, não porque ele manda calar a boca, mas porque elas não querem perturbar algo que elas estão admirando e, portanto, elas estão atentas fazendo aquilo. Nesta hora, isso vale para várias atividades. Não se confunda liderança com chefia. Claro, há muitos líderes que não são chefes e muitos chefes que não são líderes. Há um líder, repito, você admira, procura. Há um chefe, você obedece. Aliás, a frase é clássica, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Há uma pessoa que é só teu chefe, e em vez de ele te inspirar, ele te expira. Tira teu fôlego. Se eu sou só teu chefe dentro, por exemplo, do sindicato, chamo você para falar comigo, alguém fala assim, ó, Cortella está te chamando. A primeira coisa que você faz é assim, um saco. A segunda, você vai até a minha sala e antes de bater na porta, faz assim, ó. Aí você bate, fala assim, o senhor chamou? Aí eu tenho que falar logo, senão o teu sorriso não sustenta. Né? Na hora que eu paro, fala alguma coisa, você tranca a porta, se der, você faz assim, ó. É que hoje tem câmera, mas a gente fazia assim. Frase de para-choque de caminhão no Paraná, na subida você me aperta, na descida nós acerta. Certo? Na subida você me aperta, na descida nós acerta. Atenção, o que eu falei até agora, para o teu desespero, ainda falta para você, olha só, 24 minutos para eu parar de falar. Daí a gente abre. Liderar é inspirar, animar e motivar ideias, pessoas e projetos. O líder ou a líder é aquele que vai além do óbvio, tem sensibilidade. Liderança é circunstancial, ela é uma virtude que tem que trabalhar algumas coisas que você tem já de origem. Ela é, acima de tudo, algo que está, não no nível da hierarquia, por isso liderança não é um cargo, é uma função, não é hierárquica. E a última coisa dentro disso aí, eu vou falar de 5 competências essenciais bem rapidamente, que eu estou preparando todas elas até agora. Liderar é, acima de tudo, algo ligado à experiência. Liderança está vinculada à experiência. Agora, cuidado com a armadilha. Experiência não está ligada à idade. Não se mede a experiência pela extensidade de tempo, mas pela intensidade de prática. Vou dizer de novo. Não se avalia uma experiência pela extensidade do tempo, mas pela intensidade da prática. Eu tenho as minhas colunas da CBN publicadas agora em forma de livro, chama Pensar Bem nos Faz Bem. São 2 volumes, um deles trata disso. Você não mede a experiência de alguém pelo tempo que ele faz algo, mas pela intensidade daquela atividade. Exemplo, tem gente que dirige carro há 30 anos e tem menos experiência do que alguém que dirige carro há 5 anos. Por quê? Porque às vezes ele dirige há 30 anos, mas ele só faz 2 percursos no dia. Vai para o trabalho e volta. E tem outro que dirige há 5 anos e dirige o dia inteiro, para lá e para cá. Onde você pega a experiência, por exemplo, do médico? O tempo que eu dava aula na Santa Casa de São Paulo, o lugar de formação médica é no pronto atendimento, no pronto-socorro. Você está lá numa sexta-noite em São Paulo, amanhã à noite, chegam 5 pessoas ao mesmo tempo, com politraumatismo, um está em choque, o outro está com as vísceras para fora, o outro está... Você tem que se formar naquela situação, vai ter que decidir, liderar a equipe e dizer esse aqui desfibrila, que senão ele vai ficar. Esse aqui você pega as vísceras, põe para dentro, não faz nada, só coloca um lençol em cima, tampona, espera que depois a gente veja. Vai ter que lidar naquilo. Portanto, experiência está ligada à extensidade de tempo? Não, está ligada à intensidade de prática. Por exemplo, na área que vocês atuam mais diretamente, há um número imenso de pessoas com menos idade que vários de nós, que tem muito mais experiência.
mas muito mais experiência. Isso significa que um líder inteligente é aquele que presta atenção em quem sabe mais do que ele, mesmo que tenha menos idade. Portanto, é alguém que sabe que no mundo da tecnologia, da informação, há toda uma nova geração que tem familiaridade com esse mundo de conectividade, de instantaneidade, de simultaneidade. E que, portanto, atenção, é mais experiente que eu. E nessa hora, o que eu faço? Me humilho? Não. Conto com a experiência dele. E se eu for inteligente, eu aproveito essa experiência para aprender com ele. E, ao mesmo tempo, fazer com que ele lidere atividades e eu possa liderá-lo se eu sou um bom líder de pessoas, negociações, processos e projetos. Fica claro isso? Para isso tudo, atenção. O líder ou a líder é aquele que na arte de liderar tem que ter 5 competências essenciais. E eu vou aproveitar esses 20 minutos teus de desespero, antes de 3h15, para pensar exatamente cada uma dessas 5 competências de maneira sintética. Primeira grande competência essencial na arte de liderar, abrir a mente. Abrir a mente. O líder é aquele que não envelhece a cabeça. Abrir a mente. Tem gente que gruda no passado, olha aqui na minha mão se você puder, gruda no passado, naquilo que já fez, que nem um tatu gruda no fundo de uma toca. Crava a unha e fica. Não vou nem contar aqui como é que tira tatu da toca, eu só vou lembrar que é um sistema digital. Cuidado com a inclusão digital. Abrir a mente. Eu vou contar uma coisa para você, o mundo está mudando, e muda com velocidade. Quer ver um exemplo concreto? O aluno que entrou esse ano na universidade, aquele para quem eu dou aula, que está no final do primeiro ano de Economia, Administração e Engenharia da Informação, Direito, Economia, Serviço Social, que ano ele nasceu? Que ano nasceram os alunos que estão terminando o primeiro ano de universidade? 95. Atenção, eles não conheceram os Mamonas Assassinas. Agora, dia 2 de março, que passou, fez 17 anos da morte dos Mamonas Assassinas. Eles não conheceram os Mamonas Assassinos. Outro dia em sala de aula eu falei, por que os Mamonas Assassinos? Vai, Mamonas o quê, professor? Eu falei, Mamonas Assassinos. Eu falei, o que é isso? Eu falei, era um grupo de música. Eu falei, o que eles faziam? Eu falei, cantavam. Como é que grupo era esse? Eu falei, vocês não conheceram aqueles da Brasília Amarela? Brasília? Isso é Brasília, vocês nunca viram aquele carro com 2 carburadores? Carburador? Você já imaginou o platinário que tinha que limpar ainda, né? Lixar. Quem diria? Ontem foi aniversário de lançamento do primeiro iPod. Ó, 23 de outubro, se você lembra, de 2001. Logo depois do atentado das Torres Gêmeas, se lançou pela Apple, né? Se lançou o iPod. E agora, cadê o iPod? Ou ele incorporou nas novas bases, plataformas, ou saiu do circuito. Atenção, eu fui fazer uma palestra no Instituto Ayrton Senna, Neto, agora no final do ano, que a Viviane coordena, e me deram de presente, a hora que eu terminei, uma coisa maravilhosa. Uma miniatura em metal de uma McLaren. Maravilhosa, pequenininha, com uma coisa adicional legal. Você puxa, vira um pendrive. Bom, Ayrton Senna não saberia o que era aquilo. Porque Ayrton Senna morreu em 94 e o pendrive foi inventado no ano 2000. Certo? Ele não conheceria. Sabe quem não conheceu o pendrive? Ayrton Senna. Sabe quem não sabe o que é? O menino que está na escola hoje. Porque ele já não usa mais isso. Aliás, o teu tablet nem tem onde pôr. Ele não tem entrada USB. A Microsoft teve que mudar agora no Windows 8 alguns ícones das suas janelas. Um deles, aquele de mandar e-mail. Porque era um retângulo com um X no meio. Isto é, um envelope. Ou, você gravar um arquivo, um disquete. A última pessoa que viu um disquete já está perto do desembarque. Não tem onde pôr. Se você não põe um USB num tablet, imagine o chip. Não tem onde pôr. E vários de nós aqui guardamos até hoje disquetes de vários tipos. Daquele maior de tantas polegadas, o menorzinho, guardamos numa gavetinha, numa caixinha, porque é lá que está a tua declaração de imposto de renda. Abrir a mente no mundo que muda e muda com velocidade. Eles não conheceram Ayrton Senna. Aliás, o jovem que está hoje na universidade, já imaginou se fazer uma campanha, por exemplo, na área sindical, colocando para você comemorar, a hora que a campanha salarial dá certo, a canção da vitória. Eles ficam olhando. Não faz sentido. Eles não entendem. Ninguém no Brasil com menos de 30 anos,
entende por que alguns de nós assistimos corrida de Fórmula 1 aos domingos? A última vez que o Brasil ganhou o campeonato de Fórmula 1, esse ano faz 22 anos. A última vez que nós ganhamos faz 22 anos. Foi Ayrton Senna em 1991. 91, o presidente do Brasil era o Collor. A União Soviética ainda existia com o Gorbachev. E a inflação no Brasil é de 4.500%. Você já imaginou? E aí nós estamos falando de um tempo. A liderança é aquela primeira coisa que é capaz de abrir a mente. Essa é uma competência essencial no mundo que muda. Vou voltar aqui a algo que eu gosto. Albert Einstein dizia isso. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Por isso, primeira grande competência essencial das 5 que eu vou sintetizar, abrir a mente. Segunda grande competência essencial, elevar a equipe, elevar o grupo. O líder ou a líder é aquele que quando ele cresce, as pessoas crescem com ele, na possibilidade, na condição, no projeto e no sonho. Não é líder aquele ou aquela que quando cresce, cresce sozinho. Porque esse é um oportunista. Não é alguém que aproveita a oportunidade, ele é oportunista. Você conhece gente oportunista, que é gente que te usa para as coisas dele. E um líder se desqualifica se ele for oportunista. Você e eu odiamos gente que nos usa e depois que consegue algo nos descarta. Você tem parente que é assim. O cara nunca te liga. Se ele te liga, ele vai pedir alguma coisa. Você sabe. E hoje que o celular identifica, tocou agora, olhou, vai pedir alguma coisa. O cara nunca liga para oferecer um saco de manga, né? 2 queijos que ele ganhou. Não, é sempre para pedir alguma coisa. Por isso, você e eu não gostamos de gente que nos usa, que é aquilo que a gente chama de trapezista do circo antigo. No circo antigo, você segurava a escada, o trapezista subia, quando ele chegava lá no alto, ele empurrava a escada, ninguém subia mais. Liderar é ser capaz de elevar o grupo, a equipe, ou para usar uma expressão que a gente usa, os companheiros e as companheiras. Ao líder ou a líder que usa as pessoas, ele está escapando de algo que é decisivo. Um dos meus livros trata desse tema. Aliás, o livro em que está essa palestra que eu estou fazendo agora chama-se Qual é a Tua Obra? Que é um livro sobre gestão, liderança e ética. Qual é a Tua Obra? Que é um livro da editora Vozes, que faz uma pergunta que está na capa, né? Qual é a tua obra? Qual é o teu legado? Quando você se for, o que vai ficar? E esse livro, Qual é a Tua Obra, tem uma palestra com o título, né, do que eu estou trabalhando aqui agora, e lá eu lembro algo. O poder, a tarefa do poder é servir, não é se servir. Todo poder que, em vez de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Seja o poder docente, o poder do magistrado, o poder sindical, o poder empresarial. A tarefa do poder é servir a uma comunidade, a uma causa, a um grupo. Todo poder, repito, que em vez de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Falei eu de 2 competências essenciais na arte de liderar. Abrir a mente. Segunda, elevar a equipe. Terceira das 5, inovar a obra. Inovar a obra. Nós estamos num mundo que muda e muda com velocidade. Quer ver um exemplo? A velocidade é tamanha que você perdeu a percepção de fatos. Quer ver um exemplo concreto? Em que ano foi executado Saddam Hussein? Você conheceu Saddam Hussein? 2006. Agora em dezembro fará 7 anos da execução de Saddam Hussein. O aluno que entrou esse ano na universidade não assistiu a um filme antigo, não sei se chegaram a ver, um filme chamado Titanic. Titanic é de 97, o menino que está na universidade tinha 2 anos quando o filme foi lançado. Você já imaginou? Outro dia em sala de aula eu fui descrever e fui falar daquela maravilhosa cena do ET, do voo das bicicletas. O ET fez este ano que nós estamos, o ET fez 30 anos de lançamento. Certo? Tem gente que ainda tem na cabeça o Poderoso Chefão, que é um filme que está fazendo 36 anos. Olha, se diz, ué, e daí? Precisa inovar na obra. Inovar a obra significa ser capaz de reinventar os modos de fazer, de atuar, de perceber. Procure uma cadeira, sente-se. Aí você fica. Isso, tem toda. Tudo bem? Então vai. Olha só. Ele trouxe para o chefe assinar um monte de coisa lá. Nada como homem, né, precavido. Já deixou com ele? Era só para entregar? Tá bom. Você sabe que eu parei só para você fazer algo que a gente chama na área sindical de remunerar o símio.
Quer pagar o mico, entendeu? Olha só. Eu percebi que ele estava precisando de deixar coisa. Remunerar o símio. Olha só, quem diria? Se vocês imaginam, guarde isso, inovar a obra. Exemplo. Será que eu já sei dar aula? Até certo ponto. O aluno entrou em 95, não, ele nasceu em 95. Seja na cidade que for, antes de pôr o pezinho na sala de aula, para ser formalmente alfabetizado por nós, já tinha assistido 5.000 horas de televisão. Obrigado. Olha só. A criança, com 6 anos de idade, antes de pôr o pezinho na sala de aula, já tinha visto 5.000 horas de televisão antes da alfabetização formal. Ele viu Discovery Channel, ele viu National Geographic, ele viu Globo Repórter, ele viu novela, ele viu filme de violência, ele viu horário eleitoral, ele viu programa de auditório, ele viu publicidade, ele viu CPI, ele viu o julgamento da ação penal 470, ele viu filme pornográfico, ele viu o debate, ele viu o Big Brother Brasil altamente pedagógico, ele viu propaganda, ele viu Chaves, ele viu cena do atentado às Torres Gêmeas de Nova York, que ele não tinha nascido, ele viu imagem da ocupação do Iraque, ele viu imagem do tsunami na Ásia em 2004, ele viu o jogo do Corinthians, todo tipo de horror que você puder imaginar, ele assistiu. Aí ele entrou em sala de aula depois de assistir 5.000 horas de televisão. E nós, os especialistas, começamos a aula dizendo para alguém que já assistiu 5.000 horas de televisão, começamos a aula dizendo: a pata nada. A pata nada. Quase que eles levantam e falam: leve-me ao seu líder. Tá? Avatar. Você já pensou? Primeira grande competência essencial na arte de liderar: abrir a mente. Segunda, elevar a equipe. Terceira, inovar a obra. Quarta, recrear o espírito. Não é recriar, é recrear o espírito. O líder ou a líder é aquele que traz alegria para a convivência. Atenção, recreio é quando você comemora, quando você tem alegria no que faz. Guarde o que eu vou dizer. O líder entende que seriedade não é sinônimo de tristeza. O contrário de seriedade não é alegria. O contrário de seriedade é descompromisso. Um líder é aquele que deixa as pessoas animadas. Quando eu parar de falar às 3h15, eu quero que você tenha tido vontade que eu continuasse. Mesmo que seja depois do almoço, mesmo que você tenha tido que dormir em alguns momentos, mesmo que você tenha coisa séria para fazer, mesmo que eu seja filósofo, você gostaria que eu continuasse. Sabe por quê? Porque eu preciso fazer de um momento que é absolutamente sério, um momento que seja alegre também. Isto é, recriar o espírito. Desse ponto de vista, não se confunda seriedade com tristeza. Uma reunião séria não é uma reunião triste. Uma campanha séria salarial não é uma campanha triste. Aliás, as melhores campanhas que você já participou ou fez eram aquelas que tinham alegria dentro delas. Não a alegria da destruição, não a alegria que alguns querem trazer hoje, esses democracidas que estão saindo às ruas depois de alguns momentos, esses democracidas que querem colocar em risco aquilo que se lutou durante décadas para que não fosse ameaçado, que é a saudade, a nostalgia de alguns pela ditadura. Mas é outra coisa. Não é o democracídio que a gente deseja. A gente deseja a manifestação que é séria, mas é alegre, que tem música, que conversa, que canta. Aquilo que no começo, por exemplo, nas primeiras paradas gay em São Paulo, havia uma alegria imensa. Eu, na primeira delas, fui com os meus filhos. Depois eu parei de ir. Por quê? Porque ela perdeu um pouco da alegria e se tornou um pouco exagerada, muito agressiva, com muita droga, muito álcool, e aí aquilo que era um movimento com uma beleza grande, ele perdeu um pouco desse encanto. Nós, no mês de junho de 2013, nos encantamos com vários momentos no país, quando pessoas saíram com alegria, levando os filhos. Quando os democracidas começaram a entrar no circuito, mal formados politicamente, alegando serem anarquistas. Precisa ser muito idiota para chamar de anarquismo uma coisa que é mera violência. Quem estudou anarquismo sabe muito bem o quanto que é sério o movimento.
Anarquismo não é ausência de ordem, anarquismo é ausência de opressão. A concepção ideológica anarquista de Malatesta, de Proudhon, de Bakunin, é ausência de opressão, não ausência de ordem. Aliás, quem é paranaense como eu sabe, a primeira experiência de uma colônia anarquista no Brasil, de vivência, foi a colônia Sicília, no Paraná. Havia ordem, o que não havia era opressão, coerção, violência. Tanto era uma experiência nova que o governo federal na época foi lá com as tropas e esmagou. São Paulo teve uma escola anarquista aqui na Moca, fundada por italianos, numa rua com um nome magnífico para uma escola anarquista chamada Rua da Alegria, que estudava todo mundo junto, na mesma sala, aluno, professor, adulto, criança. Era ausência de ordem? Não, tinha ordem, tinha horário para chegar, tinha que ler o material, tinha que escrever texto. Era ausência de opressão. E por isso, volto ao ponto, eu até perdi meu copo, deixei aqui, obrigado. Volto ao ponto, olha que coisa interessante, recriar o espírito. Falei eu de 4, vou para a 5ª e última competência essencial. Primeira delas, abrir a mente. Segunda, elevar a equipe. Terceira, inovar a obra. Quarta, recriar o espírito. Quinta, empreender o futuro. Empreender o futuro. O líder ou a líder é aquele que, em vez de esperar, vai buscar. Em vez de aguardar, procura. Em vez de amaldiçoar a escuridão, acende vela. Empreender o futuro. Tem uma trilha musical que um líder não deve pôr na sua atividade. Não deve. Que é a trilha de quem não quer que as coisas aconteçam. Que é Zeca Pagodinho. Que é uma delícia para o lazer. Bom demais para o churrasco. Mas para a vida é um perigo. Em geral, que é deixa a vida me levar. A vida leva eu. A trilha sonora para empreender o futuro é aquela do estupendo paraibano que viveu no Rio, hoje mora em São Paulo, Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Empreender o futuro. Aliás, eu dou um exemplo do que é a capacidade de empreender o futuro. Isto é, de ser proativo em vez de reativo. Tem muita gente na área sindical que é reativa e outros são proativos, se antecipam, vão buscar, dar um passo antes. E isso vale demais. Ser proativo. Vou dar um exemplo de proatividade para você que fica claro. Você passou a semana em São Paulo em reunião, você estava com as discussões, estava fazendo atividade. É casado de novo, alguns aqui são casados de novo. Recém-casado, louco de vontade de encontrar a esposa. Você está cheio de amor para dar, passa a semana inteira aqui discutindo coisas, chega em casa só sábado à noite. 11 da noite você chega animadíssimo, você chega em casa, ela está dormindo. O que você faz? Empreender o futuro. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Você pega um copo com água e 2 aspirinas e leva e põe ao lado dela na cama. Ela vai acordar e fala assim, ué, mas eu não estou com dor de cabeça. Você fala, então. Proatividade. Evite dor de cabeça. Seja capaz de antecipar em vez de aguardar. Por isso, atenção. Nesses 2 minutos finais, antes de 3h15, queria lembrar exatamente essa ideia. Há 5 competências essenciais na arte de liderar, que eu falava agora. Abrir a mente, elevar a equipe, inovar a obra, recriar o espírito e empreender o futuro. Isto é, ser capaz de inspirar no sentido de animar, no sentido de motivar, no sentido de inspirar. Nesta hora, vale puxar algo para ir fechando. Para que é que serve, por exemplo, vocês estarem nesse seminário aqui? Entre outras coisas, serve para inspirar aquilo que é a nossa tarefa. E a nossa tarefa é ter uma insatisfação positiva na qual se queira mais e melhor. Mais e melhor. Eu escrevi algo num livro meu, que é o Qual é a Tua Obra, que eu queria retomar aqui. Quando nós estávamos reiniciando logo após o almoço, o Neto, de forma afetiva, ao me apresentar, ele convocou cada um e cada uma e disse, companheiros, companheiras, vocês sabem que esse termo ele vem da área da navegação, né, e por isso nos ajuda demais. Há 700 anos, a tripulação de um barco na Europa era chamada de companhia. Companhia. Porque a única coisa que tinha para comer numa viagem de barco, naquela época que não estragava, era pão. O resto perdia fácil. E a expressão por inteiro em latim é cum pan ia. Cum pan ia
significa vão com o mesmo pão. Repartem o pão. É daí que vem a palavra companheiro. E daí que vem a palavra companhia. Companhia militar, companhia marítima, companhia comercial. É aquele que reparte o pão. É como camarada. Aquele que divide o quarto, a câmara. Você só dorme tranquilo ao lado de quem você confia. Meu camarada, minha camarada é aquele que se reparte o quarto com ele. Por isso, o que são os homens e mulheres aqui nessa sala são companheiros e companheiras. Isto é, reparte o quarto, reparte a vida juntos. Ganha o pão juntos. E estão no mesmo barco. E eu quero terminar, e aí a gente abre com uma reflexão, lembrando um ditado chinês. Eu adoro ditado chinês, que as pessoas não sabem se é chinês ou não, e eu invento à vontade. Né? Mas esse é chinês mesmo. O que é um seminário como esse? Os chineses dizem, olha aqui na minha mão se você puder, quando dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando um pão, quando eles se encontram, se eles trocarem os pães, cada um vai embora com um pão. Mas quando dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando uma ideia, quando eles se encontram, se eles trocarem as ideias, cada um vai embora com duas. Essa é a finalidade da vida, essa é a finalidade de um seminário, essa é a finalidade da liderança. Trocar ideias para todos terem pão. Fica claro? Quero fechar agora às 15 horas e 15 minutos desta quinta-feira, lembrando algo, e aí eu abro até 15h30, quando então você terá um intervalo para conferir alinhamento testicular. Em si, ou se preferir, ó, que coisa, quem diria? Olha só, quero terminar lembrando uma frase que vale demais, que o líder precisa tê-la sempre à mente. Um grande homem do Rio de Janeiro, um grande carioca nascido no Meier, que infelizmente morreu em março do ano passado com 88 anos de idade, que foi Milor Fernandes. Milor diz uma frase que vale demais. Milor dizia, se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado, por isso pergunto eu numa sala de homens e mulheres inteligentes, alguma dúvida? Palavra aberta, porta fechada.